Final de semana passado aconteceu o Enem 2023 e o tema da redação pegou muita gente de surpresa. Enquanto muita gente especulava qual poderia ser esse tema, sempre tem muita especulação. As pessoas, os jovens candidatos sempre procuram se preparar, os professores de redação do ensino médio sempre tentam especular e ajudar a treinar os seus alunos sobre qual pode ser o tema da redação. É claro que ninguém sabe, na hora sempre é surpresa. Mas algumas especulações giravam em torno do envelhecimento da população, dos desafios que nós vamos enfrentar e que já estamos enfrentando com o envelhecimento populacional e as baixas taxas de reposição de natalidade. Outros temas também giravam em torno do TDAH e dificuldades de atenção que os jovens têm na escola hoje em dia, além de temas como transição da matriz energética, possibilidades de energia sustentável e também violência doméstica. Esses eram temas que muitas pessoas especulavam que poderia cair no Enem. E o tema que realmente caiu acabou pegando muita gente desprevenida. O tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E esse tema, para mim, é um prato cheio. Apesar de não ser candidata do Enem, para mim é um prato cheio. É um assunto que eu já tratei em diversos textos e já tratei num vídeo também sobre o segundo turno, que é o livro da Lee Hochschild, que eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. E esse tema é muito interessante, porque é um tema que já vem sendo estudado há décadas por sociologistas. A Lee Hochschild é uma sociologista de destaque nessa área, mas existem outros sociologistas também, psicólogos e diversos pesquisadores que pesquisam as relações de trabalho e as relações familiares. E quando a gente fala de cuidado, trabalho do cuidado, o que a gente está falando? Primeiro, tem o trabalho de cuidado remunerado, que são profissões ligadas a atender os outros, atender as necessidades dos outros, como enfermagem, educação infantil, educação de crianças em creches, cuidado de idosos. São todos trabalhos relacionados ao cuidado, a cuidar de outras pessoas. E existe o cuidado não remunerado, que é o cuidado que você faz com a sua família, que você faz na sua casa. Se você está limpando a sua casa, se você está cozinhando, se você está cuidando de crianças na sua casa, você está realizando um trabalho de cuidado. E esse trabalho de cuidado, ele historicamente é colocado para a mulher. E aí a gente tem diversas discussões, diversas questões que vão desde da biologia e desde da psicologia evolucionista, que colocam a mulher como mais propensa, como mais inclinada a assumir essa atitude de cuidado, até questões sociais de como a sociedade se estrutura para em torno desse cuidado praticado pela mulher e como a sociedade vai passando de uma geração a outra essa estrutura, essa configuração de que o trabalho de cuidado é visto como um trabalho feminino. E por que a gente fala em invisibilidade? Por que a palavra invisibilidade aparece ali? Porque muitas vezes é um trabalho que não é notado. E não é notado como trabalho. É algo que acontece, que é visto como natural, mas que não é encarado como trabalho. E eu gosto muito do comentário de outra socióloga, chama Evelyn Nakano Glenn, que ela fala que o trabalho do cuidado, ele é visto por muito da sociedade como sem preço e ao mesmo tempo sem valor. Então supostamente ele deveria vir naturalmente para as mulheres e deveria ser feito a partir de um ponto de generosidade e amor. E ele é tão valioso que a gente não pode botar um preço nele. E aí isso acaba sabotando a noção de que ele tem um valor econômico. Seria o seguinte, seria você ter essa expectativa de uma generosidade, de um amor tão grande da mulher que ela já se coloca para fazer esse cuidado. É uma coisa que já é esperada e é uma coisa que a gente, no discurso, a gente coloca como muito linda, muito valiosa, mas ao mesmo tempo é algo que a gente não enxerga como tendo um valor econômico, apesar de ter. E em termos de redação do Enem, vamos pensar em redação do nível médio, sem avançar muito em detalhes sociológicos que não fazem parte ali das leituras de ensino médio. O que um estudante de ensino médio poderia colocar na redação? Poderia falar sobre sua experiência dentro da sua família,
parar e observar o que a sua mãe faz, o que a sua avó faz dentro de casa, dentro da família. Quantas vezes esse estudante não viu uma mulher da família deixar de trabalhar fora, deixar de ganhar um salário num emprego remunerado, porque precisava ficar em casa cuidando de um avô, de um pai, de um filho, que precisava desse cuidado a mais, desse cuidado dedicado, que ela não poderia pagar alguém, ou a família não tem condições de pagar alguém, ou mesmo a família enxerga como uma obrigação da mulher e nem considera a possibilidade de pagar outra pessoa para fazer esse trabalho. Então, é muito mais comum, estatisticamente, principalmente durante agora a pandemia da Covid-19, é muito mais comum, estatisticamente falando, que as mulheres, quando surge uma necessidade de cuidado na família, quando alguma pessoa, por sofrer um acidente ou por algum motivo de doença, acaba incapacitada, ou quando tem uma criança que, porventura, seja portadora de deficiência, que precisa de uma educação diferenciada das crianças neurotípicas ou das crianças sem deficiência, é muito mais comum, estatisticamente falando, que a mulher ou reduza sua carga horária de trabalho ou saia do seu trabalho para dedicar esse cuidado. Então, um aluno de ensino médio poderia observar dentro da sua própria família esses exemplos e falar a partir dentro dessa experiência. Que é interessante desse ponto do tema da redação, que ele convida a pessoa a olhar ao seu redor e a refletir como que é a dinâmica. Quem está fazendo esse trabalho remunerado do cuidado, da limpeza, da educação dos filhos, do cuidado a pessoas incapacitadas, a pessoas com deficiência. Quem faz isso? E aí a gente tem outra questão que, por esse trabalho do cuidado, muitas vezes invisível e não remunerado, ser muitas vezes visto como um trabalho feminino, a gente acaba entrando naquela seara ali de que as mulheres, além de estarem predispostas a isso, estariam talvez capacitadas somente a isso, ou seria tão esperado delas que fizessem esse trabalho que elas ficam meio sem opção de não fazer. E aí a gente entra também na questão do feminismo, que muitas vezes colocou isso em pauta, de que não são só as mulheres que habitam uma casa, não são só as mulheres que fazem parte de uma família, então o cuidado não precisa ser automaticamente delegado à mulher. Então, um estudante de ensino médio também poderia falar do feminismo e da entrada das mulheres no mercado de trabalho e das dificuldades que muitas mulheres encontram em conciliar o mercado de trabalho com a jornada doméstica, que a gente chama também de segundo turno. Fora do ensino médio, daí a gente entra numas leituras mais avançadas, que são essas que eu estou falando de Ali Hochschild, o trabalho doméstico e o segundo turno. E aí fora do ensino médio também a gente entra nas questões de relacionamentos, que vem existindo desde ali da década de 60, 70, 80, essa evolução, essa pressão na direção de uma divisão mais equalitária das tarefas domésticas dentro de casa, de casais que buscam construir uma divisão equalitária das tarefas domésticas para que não caia apenas na mulher. E a gente tem visto que aos poucos esse intervalo está sendo fechado, mas existe uma resistência muito grande. Existe uma resistência muito grande de que seja uma divisão totalmente igualitária. E um exemplo que vem surgindo, muito comum agora nas redes sociais, é o exemplo das threadwives, das mulheres que querem ter uma vida, digamos, mais tradicional, nas palavras delas, tradicional, de que a mulher fica em casa, cuida da casa e cuida dos filhos e o homem trabalha fora. E esse arranjo é perfeitamente ok se for concordado entre o casal. A única coisa que eu destaco dessa questão das threadwives é que muitas colocam nas suas redes sociais e se colocam para o mundo como se elas não trabalhassem. Eu não trabalho, eu só cuido da casa. Eu não trabalho, eu só cuido dos meus filhos. Mas cuidar da casa e cuidar dos filhos dá trabalho, dá muito trabalho. E você desqualificar esse trabalho como não sendo trabalho só porque ele não é remunerado, você está fazendo um desserviço a todas as mulheres que buscam por essa igualdade. Porque o grande ponto de muitas mulheres nesse quesito da igualdade é que eu trabalho fora, eu tô cansada, eu chego em casa e eu ainda tenho que trabalhar. E o que eu faço não é visto como importante para a família, não é valorizado, é o trabalho invisível. Então, a grande parte dessa luta pela igualdade e divisão do trabalho doméstico
foi de dizer assim: esse trabalho é cansativo, é trabalhoso, é trabalho e tem valor. Por isso, nós queremos dividi-lo. E aí, se você entra num discurso de que, eu não trabalho, eu só cuido da casa, você está desvalorizando todo esse processo. Então, valorize esse processo. Eu trabalho, sim, eu trabalho em casa, eu cuido da casa, eu administro a casa, eu limpo, eu passo, eu cozinho, eu cuido dos filhos. Ou mesmo que você tenha uma pessoa que limpa e cozinha, mas se você faz todo o trabalho de administração, se você pensa no que tem que comprar, se você faz compras, faz lista de cardápio para sua casa, o que vai ser de almoço, o que não vai ser, se você gerencia a agenda dos seus filhos para marcar médico, para levar no futebol, para buscar no futebol, tem que valorizar esse trabalho também, tá? Não dá para dizer que não é trabalho, que eu sou muito tradicional no ponto de vista que só o meu marido trabalha. Não, você trabalha também. Valorize, tá? Até porque sim, a gente consegue valorizar também os homens que porventura ficarem em casa. Se a mulher for trabalhar e for ser a principal fonte de renda da família e o homem ficar em casa fazendo todo esse trabalho doméstico, também precisa ser valorizado. Então esse desafio da invisibilidade do trabalho de cuidado é justamente isso, é enxergar que o trabalho de cuidado tem valor e enxergar que o trabalho de cuidado é trabalho, não é só um ato de amor e de generosidade. Existe amor e existe generosidade? Sim. Mas também existe trabalho. E uma das grandes questões que a Arlie Hochschild coloca no livro dela é que o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado é visto como menos valorizado do que o trabalho pago, do que o trabalho remunerado. E logo acaba sendo relegado a pessoa cujo tempo é visto como menos valioso, que seria a mulher. Então fica o questionamento muitas vezes se o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado não é valorizado porque é visto como trabalho de mulher, ou se é passado à mulher, ou se é deixado para que a mulher faça, porque o tempo da mulher seria menos valioso. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é: valorizem o trabalho de cuidado, valorizem o trabalho doméstico. Não encarem como uma coisa natural que a pessoa faz porque gosta. Encare como um cuidado ao outro, mas que tem valor. Você sentar à mesa para almoçar e alguém colocar o almoço para você tem valor, porque você não teve que usar do seu tempo para ir lá fazer. Alguém lavar a sua roupa e dobrar a sua roupa para você colocar no armário tem valor, porque você não precisou usar o seu tempo para fazer aquilo. E você fazer pelo outro também tem valor. E dá trabalho, tá? Dá trabalho, sim. Então, começar a valorizar o trabalho doméstico, começar a enxergar o trabalho do cuidado como uma pessoa utilizar o seu tempo para fazer a vida do outro melhor, para fazer a vida do outro mais agradável. A gente tem que começar a valorizar isso. Senão, a gente nunca vai conseguir uma igualdade maior entre as pessoas e uma sensação de que estamos caminhando juntos. Mesmo em casais que um trabalha fora e o outro trabalha em casa, ficar em casa não é ficar sentado no sofá assistindo televisão, tá? É trabalho também. Então, assim, valorizar. Valorizar pra gente sair da invisibilidade e pra gente começar a enxergar que a responsabilidade não é naturalmente de uma pessoa ou de outra. Mas eu acho que é isso. Se você fez Enem, coloca aqui embaixo mais ou menos o que você escreveu na redação, se você ficou surpreso com esse tópico ou não. E se você não fez Enem, também pode colocar aqui o que você escreveria, qual a sua opinião em relação a isso. E aí a gente continua os debates por aqui. Até mais.